O que aconteceu no funeral da estrela do Bonanza, Lorne Greene, deixa um legado incrível. Bonanza é uma daquelas séries de todos os tempos, uma das mais antigas. É uma parte muito importante da televisão ocidental clássica, com milhões de fãs e telespectadores. Lorne Greene foi uma parte fundamental do seu sucesso. Ele transformou seu personagem, Ben Cartwright, de uma figura intimidadora, com medo de estranhos, em um pai amoroso. Ele se tornou o pai da televisão que todos queriam e uma figura pública proeminente. O mundo inteiro chorou quando ele finalmente saiu para o pôr do sol. Para saber mais sobre seu impacto no mundo do entretenimento, inscreva-se em nosso canal e continue assistindo para descobrir por que o funeral de Lorne Greene é uma prova de seu incrível legado. Lorne lembra que Ben Cartwright foi originalmente escrito como um homem distante, que enfiava seu rifle na cara de qualquer estranho que entrasse na fazenda ponderosa. Uma de suas primeiras falas foi: "Não nos importamos com estranhos por aqui, senhor." Ele nunca gostou da frase e decidiu deixar seu personagem mais parecido com o próprio pai. Ele era um homem que convidava estranhos para jantar em vez de afastá-los. Lorne tem várias lembranças de infância de seu pai, um gigante gentil. Ele era o tipo de homem que evitava a violência ou palavras duras e usava o silêncio decepcionado para mostrar aos filhos quando eles faziam algo errado. Quando Lorne completou 8 anos, ganhou um lindo relógio de bolso. Seu pai o avisou para não dar corda ainda, prometendo que o ensinaria como fazer no dia seguinte. Lorne o ignorou e seu pai olhou para ele em silêncio antes de acertar o relógio. Ele também se lembra de outro dia, quando tinha 15 anos, quando estava sozinho em casa com o pai, enquanto a mãe estava em Nova York visitando a irmã. Ele fingiu ir à escola, mas em vez disso falsificou um atestado de doença. Seu pai se ofereceu para almoçar com ele, dando-lhe a oportunidade de se confessar. Então ele o levou de volta para a escola e a verdade veio à tona. Mas mais uma vez, seu pai permaneceu em silêncio. Lorne sabia que queria ser ator depois de ver aqueles que seu pai convidava para sua casa. Ele queria ir para a Queen's University e estudar engenharia química, embora tenha escolhido a universidade por seu programa de teatro. Ele não sabia o que fazer a seguir e ligou para o pai. Ele fez a viagem de 160 quilômetros para encontrar seu filho ali. Outro momento de silêncio ajudou Lorne a se sentir seguro o suficiente para seguir seus sonhos. Ele percebeu que tinha talento para o rádio enquanto estava na Queen's University. Ele trabalhou no Drama Guild e na estação de rádio do campus CFRC. Ele continuou transmitindo enquanto estava na Força Aérea Real Canadense durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi oficial de voo e locutor-chefe do CBC National News. Sua voz lhe rendeu o apelido de Voz do Canadá. Ele também era conhecido como a Voz da Perdição, porque sempre tinha que entregar notícias desastrosas e ler a lista de soldados mortos na guerra. Ele também deu uma contribuição imensurável ao mundo do rádio ao inventar um cronômetro que funcionava ao contrário. Mais tarde, seria conhecido como relógio de contagem regressiva e ajudava os locutores a saber quanto tempo ainda lhes restava. Em 1945, ele deu outra grande contribuição ao mundo do entretenimento. Naquele ano, ele fundou a Lorne Greene Academy of Radio Arts em Toronto. 90% de seus 381 alunos encontraram trabalho na indústria. Alguns dos maiores nomes foram James Doohan, que interpretou Scotty em Star Trek, o roteirista e ator de Hee-Haw, Gordy Tapp, ou o próprio conselheiro de confiança de Lorne, Leslie Nielsen. Teve sucesso, sim, mas perdeu dinheiro e teve que fechá-la em 1952. No entanto, Lorne continuou a trabalhar como freelancer para a CBC após a guerra e começou a atuar logo depois. Ele apareceu em 2 produções da Broadway em 1953,
The Prescott Proposals e The Dark is Light Enough. Ele também apareceu em outras obras famosas, como uma adaptação de Uma Hora de Otelo daquele ano. Lorne fez sua estreia em Hollywood em The Silver Chalice, de 1954. Ele apareceu na televisão várias vezes depois disso, incluindo Sailor of Fortune, de 1957, um episódio de You Are There, em 1955, e um papel como promotor em Peyton Place. A carreira de Lorne mudou completamente em 1959, quando, aos 44 anos, conseguiu o papel de Ben Cartwright em Bonanza. Os produtores ficaram interessados nele quando o viram em um episódio de Wagon Train, chamado The Vivian Carter Story. Eles estavam prestes a escalá-lo como Ben ou Adam Cartwright, mas Leslie Nielsen disse-lhe para interpretar Ben, e ele seguiu o conselho dela. Certa vez, ele ameaçou deixar a série após os primeiros 16 episódios. Ele não gostou da natureza conflituosa de seu personagem. Ele os convenceu a dar mais profundidade e personalidade a Ben, e funcionou. Fiquei orgulhoso da nova direção e feliz por continuar com ela enquanto durou. Bonanza durou 12 anos e 14 temporadas, e foi assistido por mais de 400 milhões de telespectadores em 80 países. Mais tarde, entrou em distribuição e fez de Lorne Greene um símbolo público por gerações. Lorne usou sua popularidade como Ben Cartwright para promover seu country e álbuns falados. Ele teve um single número 1 em 1964 com a balada falada Ringo. A saga da Ponderosa, inspirada na fundação da fazenda Bonanza, alcançou o número 35. Sua carreira posterior nunca atingiu o mesmo nível de sucesso. Ele desempenhou o papel título em Griff de 1973 a 1974. Ele também interpretou o Comandante Adama em Battlestar Galactica de 1978 a 1979. E foi o único ator a aparecer em todos os episódios dessa série. Atuar foi o primeiro amor de Lorne, mas não foi o único. Ele também era um entusiasta da vida selvagem e apresentou Last of the Wild, de Lorne Greene. Ele escreveu um livro chamado Lorne Greene's Book of Remarkable Animals e foi presidente da National Wildlife Foundation. Lorne Greene ganhou uma quantia surpreendente de dinheiro durante seu tempo no Bonanza. Ele ganhou $15 mil por semana em 1971 e mais $1.000 a cada semana depois disso. Foi um dos programas mais caros da época, custando $22 mil por episódio. Mas seus lucros fizeram o investimento valer a pena. Lorne usou esse dinheiro para fazer uma réplica da Fazenda Ponderosa. Ele está localizado em 602 Edgewater Drive, em Mesa, Arizona, e faz parte do Registro de Propriedades Históricas de Mesa. Lorne foi casado 2 vezes, a primeira com Rita Hans, de 1938 a 1960. Eles tiveram os gêmeos Charles e Belinda Susan em 1945. Ele foi casado com Nancy Diddley, de 1961 até sua morte. Eles tiveram uma filha chamada Gillian. Ao contrário da maioria das crianças superestrelas, elas nunca se sentiram abandonadas. Ele sempre encontrava tempo para eles e os incluía em eventos importantes, como quando organizou o desfile de ação de graças da Macy's com Betty White. Sua filha Linda escreveu um livro sobre sua vida, dizendo que ele era um homem privado com uma personalidade pública, que o mundo via como um herói maior que a vida e um homem caloroso e gentil. Lorne Greene morreu em 11 de setembro de 1987, aos 72 anos. Ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma úlcera hemorrágica, mas desenvolveu pneumonia. Ele está enterrado no cemitério Hillside Memorial Park, em Culver City. O funeral de Lorne Greene foi um enterro privado.
Seguiu-se um serviço memorial na capela do Memorial Park, que durou 40 minutos e não incluiu nenhum elogio. A esposa da família de Lorne, 3 filhos e 2 netos compareceram. Vários membros da família televisiva Bonanza de Lorne também apareceram. Entre eles, seus filhos da televisão Michael Landon e Pernell Roberts. Até a equipe de ração canina, Alpo, apareceu para homenageá-lo. Lorne atuou em vários anúncios deles. A família deles se lembrou deles e achou maravilhoso vê-los novamente depois de tanto tempo. Havia tantos amigos e familiares que queriam comparecer ao funeral que nem todos cabiam na capela. Na verdade, cabiam apenas 300 pessoas e o restante tinha que ouvir os alto-falantes do lado de fora. O rabino que presidiu o culto, Steve Jacobs, só disse palavras gentis sobre Lorne, é claro. Ele disse que era um modelo para ajudar a transcender as dificuldades da vida. A maioria dos fãs do Bonanza diria o mesmo sobre o homem que se tornou seu pai na televisão. O enorme funeral de Lorne Greene é uma prova de seu legado poderoso e duradouro e do impacto que teve ao longo de sua vida e carreira. Os inúmeros prêmios e homenagens que obteve ao longo da vida só cimentam isso. Ben Cartwright ficou em segundo lugar na lista do TV Guide dos melhores pais de TV de todos os tempos. Ele perdeu o primeiro lugar, aliás, para Cliff Huxtable, do show do Cosby. Lorne Greene é oficial da Ordem do Canadá por serviços prestados às artes cênicas e à comunidade. Ele recebeu o título de doutor honorário em Direito de sua alma mater, Queen's University, em 1971. Ele recebeu o prêmio Early Grade Lifetime Achievement em 1978. Ele também recebeu o Golden Plate Award da American Academy of Achievement em 1974. Uma das homenagens mais singulares que recebeu veio de seu país natal. Ele foi um dos primeiros 4 artistas a aparecer em um selo postal de 51 centavos de dólar, do Canada Post. Lorne recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 12 de fevereiro de 1985, quando completaria 70 anos. Ele também recebeu uma na calçada da fama do Canadá em 2015, quando completaria 100 anos. E você? É fã do Bonanza? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se em nosso canal para ver mais dos melhores westerns clássicos de todos os tempos. Muito obrigado e saudações.